Mistérios do Egito e das Pirâmides. O Egito Antigo é, até hoje, uma das civilizações mais fascinantes e enigmáticas da história da humanidade. Às margens do rio Nilo, floresceu uma cultura repleta de mistérios, símbolos e construções grandiosas que desafiam nossa compreensão mesmo com os avanços da ciência moderna. Entre esses enigmas, nenhum desperta tanto fascínio quanto as pirâmides. Monumentos colossais erguidos no deserto que atravessaram milênios e continuam a inspirar teorias, lendas e pesquisas. Mas afinal, quais são os segredos do Egito e das pirâmides? Como uma civilização de milhares de anos atrás foi capaz de realizar feitos arquitetônicos que ainda hoje intrigam engenheiros e arqueólogos? E por que tanto mistério envolve a sua construção e finalidade? Prepare-se para uma viagem no tempo, mergulhando nos enigmas que envolvem o Egito Antigo e as majestosas pirâmides. O Egito Antigo, berço de mistérios. O Egito Antigo surgiu por volta de 3100 a.C., quando as regiões do Alto e do Baixo Egito foram unificadas sob o comando do faraó Narmer. Desde então, durante milhares de anos, esse povo desenvolveu uma cultura única, marcada por religião, escrita hieroglífica, rituais funerários e monumentos grandiosos. O Nilo era a fonte de vida dessa civilização. Suas cheias anuais fertilizavam o solo e permitiam a agricultura em meio ao deserto árido. Esse equilíbrio entre vida e morte, entre o rio fértil e o deserto implacável, refletia-se também na cosmovisão egípcia. Para eles, a vida era apenas uma passagem para algo maior, a eternidade. E é nesse contexto que surgem as pirâmides. As pirâmides de Gizé, maravilhas eternas. As pirâmides mais famosas do Egito ficam em Gizé, próximo à atual cidade do Cairo. Lá estão a pirâmide de Quéops, ou Grande Pirâmide. A de Quefren e a Grande Pirâmide de Quéops é a maior delas, construída por volta de 2560 a.C. Originalmente, possuía 146 metros de altura e era revestida por pedras calcárias polidas que refletiam a luz do sol, transformando-a em um verdadeiro farol no deserto. Mesmo hoje, com a erosão e a perda do revestimento, continua sendo uma das maiores construções já feitas pelo homem. Mas como essas pirâmides foram erguidas? Esse é um dos grandes mistérios que atravessam os séculos, o enigma da construção. A questão central que intriga especialistas é: como os antigos egípcios, sem tecnologia moderna, conseguiram transportar e empilhar milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 50 toneladas? Há diversas teorias, rampas imensas. Muitos arqueólogos acreditam que rampas de terra ou pedra eram construídas para arrastar os blocos até o topo. Mas isso exigiria recursos e mão de obra quase inimagináveis. Alavancas e contrapesos. Outros sugerem o uso de sistemas engenhosos de roldanas e alavancas para reduzir o peso e facilitar a movimentação. Uso da água. Estudos recentes apontam que canais e lubrificação com água poderiam ter ajudado a deslizar os blocos sobre a areia. Ainda assim, nenhum modelo explica de forma definitiva como os egípcios conseguiram tal precisão geométrica e alinhamento astronômico. Afinal, as pirâmides estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais, e no caso da de Quéops, há indícios de alinhamento com a constelação de Órion. Mistérios astronômicos. O Egito Antigo tinha uma profunda ligação com os astros. O céu noturno era visto como um reflexo do mundo divino, e muitos templos e monumentos eram construídos em alinhamento com estrelas e solstícios. A teoria mais fascinante é a chamada Teoria de Órion, proposta por Robert Bauval. Segundo ela, as 3 pirâmides de Gizé estariam dispostas de acordo com as 3 estrelas do cinturão da constelação de Órion. Para os egípcios, essa constelação estava associada a Osíris, o deus da ressurreição. Se verdadeira, essa correlação mostra que as pirâmides não eram apenas tumbas, mas parte de um grande projeto cósmico ligando a Terra ao céu. O propósito das pirâmides: tumbas ou algo mais? Tradicionalmente, a arqueologia afirma que as pirâmides foram construídas como tumbas monumentais para os faraós. No interior delas, câmaras ocultas abrigavam sarcófagos, além de objetos preciosos que acompanhariam o faraó em sua jornada para a vida após a morte.
No entanto, até hoje nunca se encontrou o corpo do faraó Quéops em sua pirâmide. Isso levanta dúvidas. Teria sido saqueada há milênios ou jamais serviu como tumba? Alguns estudiosos defendem que as pirâmides tinham funções mais complexas, podendo servir como templos de iniciação, observatórios astronômicos ou até mesmo como uma espécie de máquina energética conectada ao planeta. Essas ideias são vistas com ceticismo pela academia, mas continuam a atrair o imaginário popular. A Esfinge de Gizé, guardiã do deserto. Outro grande mistério do Egito é a Esfinge de Gizé. Com corpo de leão e rosto humano, essa escultura monumental mede 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Seu propósito exato ainda é incerto. Alguns acreditam que representava o faraó Khafre atuando como guardião de sua pirâmide. Outros sugerem que sua construção é muito mais antiga do que se imagina, possivelmente datando de 7.000 ou até 10.000 anos atrás, devido às marcas de erosão hídrica em sua superfície. Se isso for verdade, a esfinge poderia ser a prova de uma civilização anterior à própria cultura egípcia, perdida no tempo. Escritos, hieróglifos e a sabedoria perdida. Outro aspecto enigmático do Egito Antigo são seus hieróglifos. Mais do que simples escrita, eles eram símbolos carregados de significado religioso e mágico. Muitos templos e pirâmides contêm inscrições que ainda hoje levantam debates sobre sua interpretação. Há teorias que sugerem que os egípcios possuíam conhecimentos avançados de matemática, astronomia e até medicina, muito além do que se imagina para a época. O famoso Papiro de Edwin Smith, por exemplo, é considerado um dos primeiros tratados médicos da humanidade. Isso reforça a ideia de que parte da sabedoria do Egito pode ter se perdido, talvez guardada em locais como a mítica Biblioteca de Alexandria. Teorias alternativas e controvérsias. Ao longo dos séculos, muitas teorias alternativas surgiram para explicar os mistérios do Egito. Civilizações avançadas pré-históricas. Alguns sugerem que as pirâmides foram construídas por uma civilização perdida anterior ao Egito, talvez ligada ao mito da Atlântida. Extraterrestres. Uma das ideias mais populares no imaginário coletivo é que seres de outro planeta teriam auxiliado os egípcios, fornecendo tecnologia avançada para erguer as pirâmides. Embora sem evidências concretas, essa hipótese alimenta filmes, livros e documentários, energia e ressonância. Outros afirmam que as pirâmides eram capazes de canalizar energia da Terra ou do cosmos, funcionando como gigantescas antenas espirituais ou tecnológicas. Apesar de não haver provas, esses conceitos mostram como o Egito continua a estimular a imaginação e a curiosidade. O legado eterno do Egito. Mais do que enigmas arquitetônicos, o Egito Antigo nos deixou um legado cultural, espiritual e científico que continua a influenciar o mundo. Sua busca pela eternidade, sua ligação com os astros e sua capacidade de transformar o deserto em palco de maravilhas são testemunhos de uma civilização que sonhava grande. As pirâmides permanecem de pé há mais de 4.500 anos, desafiando o tempo, as guerras e a própria natureza. Elas são lembretes silenciosos de que a humanidade é capaz de feitos grandiosos, mesmo com recursos aparentemente limitados. Talvez nunca descubramos todos os segredos do Egito e das pirâmides, mas, justamente por isso, seu fascínio nunca deixará de existir. Os mistérios não resolvidos mantêm viva a chama da curiosidade, convidando cada nova geração a olhar para essas pedras milenares e perguntar: como e por quê? O Egito Antigo é um convite permanente ao mistério. As pirâmides, a esfinge, os hieróglifos e os segredos ainda não revelados fazem dessa civilização um dos maiores enigmas da história humana. Entre explicações científicas e teorias alternativas, uma coisa é certa: essas construções não são apenas monumentos de pedra, mas pontes que nos conectam ao passado, à imaginação e ao desejo eterno de compreender o desconhecido. E talvez seja esse o maior mistério do Egito. Não apenas o que ele foi, mas o que ainda desperta dentro de nós. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e continuem curiosos!